Consegue ouvir? Sr. Presidente, consegue ouvir? Sim, estamos a ouvir, embora com alguma dificuldade. Eu pergunto previamente ao Pedro Magalhães e à Catarina Silva, do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal, se me estão a ouvir. Perfeitamente. Está a ouvir, muito bem. João Alves e Marco Moura. Também estamos a ouvir. Nós estamos todos. Estão todos juntos. Muito bem. Então, eu penso que nos estão a ouvir bem e nós estamos já com imagem, pelo que julgo que estamos em condições de iniciar já este segundo grupo de audições. Eu pergunto se tiveram a oportunidade de acompanhar a audição anterior. Muito bem. Vamos dar então início a esta segunda audição com estas três entidades que acabei de anunciar. Queria naturalmente cumprimentá-los, dar-vos as boas-vindas e relembrar que a nossa grelha de tempos prevê, além do cumprimento rigoroso da mesma, prevê 5 minutos para a intervenção inicial de cada uma das entidades, 5 minutos por cada grupo parlamentar e depois para encerramento, mais 5 minutos a cada uma das entidades. Assim sendo, cumprimentando-vos e dando as boas-vindas uma vez mais, dou 5 minutos ao Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal para iniciar esta ronda. Faz favor. Olá, Sr. Presidente, boa tarde. Cumprimento todos os deputados presentes em nome do Senado. Nós queremos começar por dizer aos senhores deputados que esta questão não vem só desde 2020. Nós temos vindo bastante, inclusive o Grupo Parlamentar do PS, em 2016, formula uma pergunta ao Governo que até hoje não obtivemos resposta, que é onde é que está o dinheiro, ou quanto é que o Sr. Alfredo Casimiro pagou pelos 50.1 da Ground Force à TAP em 2012. E quanto é que ele investiu na TAP até ao momento? Na Ground Force até ao momento. Peço desculpa por interromper. Nós estamos com dificuldades em perceber o que nos está a dizer. A sala onde está faz algum eco, suponho que seja disso, e o uso da máscara também não ajuda. Pelo que eu sugeria que, com as condições sanitárias adequadas, ou seja, mantendo talvez um distanciamento dentro da sala para que pudesse não usar máscara, portanto, cumprindo as regras sanitárias do distanciamento social, eu pedia que voltasse a iniciar aquilo que nos estava a dizer, porque penso que não foi perceptível por ninguém a mensagem que nos estava a transmitir. Portanto, assim sendo, 5 minutos, eu vou retomar o tempo para que o possa fazer. Faz favor. Ok, Sr. Presidente, já me conseguem perceber melhor agora? Muito melhor. Okay. Desde que cumpram as regras sanitárias na sala, inclusive o distanciamento social. Sim, já estamos todos distanciados. Renovo então os meus agradecimentos ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados por nos estarem a ouvir. Estava eu a dizer que nós já tínhamos alertado o Governo em 2016. O próprio grupo parlamentar do Partido Socialista questionou em 2016 o Governo onde estaria o dinheiro da compra dos 50.1 por parte da Pasogal à TAP. Até hoje não obtivemos qualquer tipo de resposta. Também queria dizer que em 2020 o STAMP, em reunião no Ministério das Infraestruturas, juntamente com o Sr. Ministro, e aí a pergunta foi feita quer pelo STAMP, quer pelo Sr. Ministro, ao Conselho de Administração da TAP, se a Ground Force seria um problema para a TAP. A resposta do Conselho de Administração da TAP, quer na pessoa do Dr. Miguel Frasquilho, quer na pessoa dos restantes membros do Conselho de Administração que estavam lá presentes, foi unânime e foi certa. Não, a Ground Force não é um problema para a TAP. A Ground Force é uma empresa viável, a Ground Force tem lucros, a Ground Force teve em 31 de dezembro de 2019 6 milhões e 100 mil euros de lucros líquidos. A Ground Force desde 2017 que divide lucros pelos seus trabalhadores e também de referir que os acionistas, quer TAP, quer o Sr. Alfredo Casimiro, foram buscar os lucros também daí. Obrigada. Peço desculpa. Posso continuar? Pode, estamos a ouvir bem. Ok.
que os acionistas, quer TAP, quer o Sr. Alfredo Casemiro, foram buscar os lucros daí, que daí saíram. Portanto, neste momento, eu já fiz questão, e o STAMP já fez questão várias vezes, de o dizer, quer ao Sr. Ministro, quer ao Sr. Secretário de Estado e quer à Comunicação Social, que vivemos uma situação completamente injusta e irrealista. Portanto, uma empresa que sempre deu lucro vê-se num momento sem salários e sem saber sequer se tem ou não empresa viável, porque isto resolveu-se agora o problema dos salários, sim senhor, e muito bem, com grande esforço do Governo, ok? Mas em abril, como é que é? Como é que nós vamos estar em abril? Como é que vão estar os nossos postos de trabalho em abril? É porque já percebemos que a relação entre a TAP e o Sr. Alfredo Casemiro está extremada. Portanto, se isso acontecer, o contrato com a TAP acaba em 2022 e eu pergunto, se não há renovação de contrato com a TAP, o que é da Ground Force, uma vez que a TAP representa cerca de 70% da operação da Ground Force. Quanto ao que nós fazemos, que somos só de bagagem, o Fernando já teve a hipótese de explicar há bocadinho aquilo que nós fazemos, não é só isso, nós também somos autoridade, nós daqui a bocado até precisamos ter uma licenciatura em análises clínicas, porque também temos que decifrar que tipo de testes Covid é que as pessoas têm que ter para determinados países, abrimos e fechamos fronteiras quando os voos vêm de espaços não Schengen, portanto, nós somos tudo, as crianças vão em segurança, somos nós quando as recebemos que assinamos e nos responsabilizamos de as entregar a quem de direito, portanto, tudo isto é o que faz a Ground Force. A Ground Force assiste, como disse o Fernando muito bem, mais de 150 companhias que nos estão a questionar se terão ou não empresa para as assistir no próximo verão. Aliás, este é um assunto que está neste momento a ser debatido pela ETF, European Transport Federation, que amanhã estará em reunião connosco, que vai questionar os senhores eurodeputados sobre esta questão. Portanto, para já, não sei se o meu colega do STAMP tem mais alguma coisa a acrescentar. Não, obrigado. Não? Ok, pronto, do STAMP é tudo. Isso. Obrigada. Já começou a ouvir. Muito obrigado. Daria a palavra agora à Comissão de Trabalhadores dos Serviços Portugueses de Handling. Troca. Muito bem, não sei se é o João Alves ou o Marco Moura que vai usar a palavra. Não. Boa tarde, Sr. Presidente, e boa tarde aos restantes 5 minutos. senhores deputados. Não é o Marco Moura, nem o João Alves. Um deles provavelmente irá fazer outra intervenção, mas para já eu chamo-me Erasmo Vasconcelos, sou membro também da Comissão de Trabalhadores e sou eu que vou dar início à nossa intervenção. Antes de mais, gostaria de agradecer ao esforço e empenho dos muitos deputados que nos receberam ao longo destes dias árduos aí no Parlamento e que abraçaram a causa e que envidaram todos os esforços possíveis para que se conseguisse encontrar uma solução o mais rápido possível. O nosso muito obrigado por isso. Depois, gostaria de reforçar aqui relativamente à importância. Surgem muitas dúvidas e uma discussão relativamente ao papel estratégico da Ground Force. Já os intervenientes anteriores já frisaram muito daquilo que são as nossas funções, mas eu gostava de aprofundar aqui um pouco mais, não de forma assim muito exaustiva, porque o tempo também é pouco, mas gostava também de dizer que a Ground Force contribui para que a TAP consiga fazer o serviço público da ligação às ilhas, serviço fundamental. A Ground Force contribui também aqui para que a atividade exportadora, que enormes receitas traz aos cofres do Estado, continue e se execute. A Ground Force também propicia que o serviço de ligação à diáspora se mantenha através da TAP e de outras companhias. E a Ground Force, acima de tudo, tem tido um papel fundamental naquilo que tem sido a atividade turística ao longo do todo o território, porque a Ground Force não limita a sua atividade a Lisboa, está também no Porto, em Faro, Funchal e Porto Santo, e tem tido um papel fundamental para aquilo que tem sido o turismo. E sabemos nós que o turismo foi, até à eclosão da pandemia, um fator dinamizador, altamente dinamizador daquilo que são os resultados económicos e do desenvolvimento do país. Por isso, a Ground Force merece respeito, consideração e apoio. É preciso ver que a Ground Force tem estado sempre presente em inúmeras alturas, tanto para a própria companhia Ground Force, como para a TAP, sua principal cliente, como para o restante país. Por isso, nesta altura, cabe
principalmente aos dois acionistas, não é? Resolverem os seus diferendos, que nunca deveriam ter sido utilizados como instrumento os trabalhadores, e meter acima de tudo o interesse da Ground Force, que é um interesse nacional, que é evidente, isso é por demais evidente, e o interesse dos trabalhadores e das suas famílias. Nós não podemos estar ao dia de hoje numa situação de incerteza, numa situação de desgaste e com situações de fome, de verdadeiramente fome. Isto não é nenhum exagero, isto é uma realidade impensável numa companhia que está ao serviço de todos e de uma forma inexcedível. Depois, não se percebe como é que se chegou a este ponto quando constantemente somos bombardeados com a existência de políticas nacionais e europeias com o objetivo de evitar que as empresas cheguem a este ponto de insuficiência do pagamento dos salários e de não cumprimento das suas responsabilidades. Todos os dias ouvimos falar de bazucas, de planos de resiliência, de layoffs, de uma série de mecanismos que estão disponíveis pelo Estado, e esses mecanismos têm que ser metidos em concreto no terreno para apoiar as empresas, as famílias e os trabalhadores. É o mínimo que o Estado tem que fazer. O Estado e o Sr. Alfredo Casemiro têm que ser acionistas por inteiro. Não podem ser acionistas apenas para a retirada de dividendos. Um acionista tem que estar na altura também de maiores dificuldades, porque quando houve dividendos, esses dividendos foram gerados pelos trabalhadores, eles acompanharam a empresa, eles ajudaram a gerar receita, e para além de que estes trabalhadores já fizeram um esforço em 2012, a quando da entrada do Sr. Alfredo Casemiro, em que foi implementado um novo acordo de empresa, acordo de empresa esse que resultou na precarização e na redução de rendimentos. Os trabalhadores fizeram um esforço enorme, uma vez mais, para poder viabilizar a empresa, e agora tanto o Estado como o Sr. Alfredo Casemiro, que beneficiaram em muito desse esforço extremo feito pelos trabalhadores, têm que saber estar à altura das suas responsabilidades e não podem imiscuir-se das mesmas, porque não podemos viver estas situações sociais, não se pode viver o drama que se está a viver atualmente nesta empresa. É de todo inaceitável. Um país da União Europeia no século XXI não pode desproteger, e depois o Estado ainda tem outra responsabilidade, que é a responsabilidade que lhe está inerente através da Constituição da República, no artigo 58, direito ao trabalho, no seu ponto 3, a linha A, o pleno emprego, onde diz também que o Estado desenvolve políticas no sentido de criar empregos e de atingir, se possível, o pleno emprego. Então, que se materializem essas palavras, se materializem... Sim, senhor, obrigado, senhor Presidente e senhores deputados. Muito obrigado. Não lhe queria tirar a palavra de imediato, ainda lhe dava uns segundos para poder terminar o raciocínio e aí sim terminar. Seja como for, grato pela pronta disponibilidade para acabar a intervenção. Cabe agora a vez ao Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos, Manutenção e Aviação. Faz favor. Não sei se o João Eusébio Varzielas ou o Sr. Armando Gonçalves Tenda. João José Varzielas, muito boa tarde, Sr. Presidente. Faz favor, 5 minutos. Ora bem, já muito foi dito pelo Erasmo. É bom recordar que a gestão da SPDH durante o período Casemiro não foi nada eficaz. Ao contrário de que algumas entidades dizem, não foi eficaz. A empresa engordou e muito, não nas áreas onde deveria ter desenvolvido e crescido, engordou em áreas não operacionais, em valores que, ao me corrigir a Comissão de Trabalhadores se eu estiver enganado, que se cifram nos 11 milhões ano. A gestão, ou melhor, a recuperação de que tanto se fala, foi unicamente feita à custa da depreciação do acordo de empresa em 2012 e que dá uma margem de lucro depois de impostos arredondado de 5 milhões e meio. Aliás, nas palavras do Sr. Casemiro, tivemos esse desprazer numa reunião que tivemos com ele. A receita, a tónica, era posta exatamente em cima de vamos rever outra vez o acordo da empresa e, portanto, fazer atitudes de gestão para melhorar os processos-chave, tudo que possa engrandecer as receitas da empresa, nada foi feito, no nosso entender, foi sempre feito à custa da depreciação das condições de trabalho. E se continuar nesta receita, não vai certamente ter um final feliz.
E, portanto, basicamente é isto, porque já tudo muito foi dito e queria só deixar estas notas quanto a isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos iniciar então agora a ronda pelos grupos parlamentares. À imagem e semelhança de há pouco e como autores dos requerimentos, o BE e o CDS iniciarão esta ronda, cabendo agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do BE, faz favor. Sra. Deputada, até 5 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, os representantes e a representante hoje e nesta audição do STAMP, da Comissão de Trabalhadores da SPDH e do STAMA. Também, novamente, ouviram a audição anterior, mas, novamente, dar nota da importância que tiveram estes últimos 22 dias de luta que tanto as organizações representativas dos trabalhadores como os próprios trabalhadores tiveram incansável, com semanas seguidas de várias ações de reivindicação, também aqui no Parlamento e, como sabem também, e novamente, prestar essa solidariedade, mas também a importância que este tipo de ações de luta tem exatamente para chamar a atenção do problema gravíssimo que estava aqui em cima da mesa. Já tivemos também a oportunidade de dar nota daquilo que consideramos, e creio que todo o país deve considerar a importância de uma empresa como a Ground Force, desde o momento em que entramos no aeroporto até o momento em que entramos num avião e, portanto, todo esse trabalho é feito pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras da Ground Force. Percebe-se a importância que tem para o funcionamento dos aeroportos e o funcionamento das próprias companhias aéreas aqui neste caso há uma história também de liberalização deste setor, que como também foi referida na intervenção da Catarina Silva do STAMP, também temos aqui e já na intervenção anterior do CITAVA, sobre a forma também como a própria União Europeia vê este setor e como a própria liberalização veio trazer aqui estas dificuldades, e no caso português com a venda da Ground Force à Urbanos em 2012, e em que o acionista privado atual, Alfredo Casemiro, tem papel até hoje. Também já tivemos a oportunidade de referir que, efetivamente, o pagamento imediato dos salários é importante, aliás, era uma das reivindicações principais destas ações de luta que têm sido feitas, porque de facto toda a gente compreende que são 2.400, não são só 2.400 trabalhadores e trabalhadoras, mas são 2.400 famílias e no caso da Ground Force, inclusive, existem várias pessoas da mesma família que dependem do salário desta empresa e, portanto, a situação social e económica destas famílias não pode ser colocada, não pode ser deixada desta forma sem nenhuma resposta, porque existe uma dificuldade de comunicação entre dois acionistas, por um lado a TAP, que é pertencente ao Estado, e por outro lado a Pazogal de Alfredo Casemiro, e esta tentativa de, durante várias semanas, existir uma negociação, uma suposta negociação para a resolução de um problema que aparentemente, mas teremos a oportunidade durante o resto da tarde de perceber isso, aparentemente, de alguma parte, existiram supostas aberturas para soluções que aparentemente não existiam, nem poderiam existir, e no meio destas situações existiu aqui uma situação de colocar 2.400 pessoas e as suas famílias numa situação absolutamente inaceitável. Neste momento, então, estamos a falar de uma solução imediata e de curto prazo que garantirá o pagamento dos salários mais imediatos, mas também, até indo ao encontro de uma das perguntas que foi feita pelos seus representantes, que é o que é que vai acontecer depois de abril. E isso leva-me novamente também à questão que fiz aos sindicatos anteriores, de como é que olham para o futuro, porque de facto, por mais que sejam necessárias, e sempre dissemos que era necessária uma solução imediata para a garantia do pagamento dos salários que estavam aqui colocados em causa, é preciso olhar para esta empresa tal como ela é, uma empresa estratégica, uma empresa sem a qual os aeroportos e as companhias aéreas não podem funcionar e que
Além disso, tem prestado um serviço um bom serviço aos aeroportos e às companhias aéreas, é reconhecida pela qualidade desse mesmo serviço e, portanto, é preciso olhar de uma forma estratégica e de longo prazo para esta situação, até para evitar que, de facto, situações destas possam ocorrer. Sabemos que, inclusivamente, o próprio Acordo Parasocial inclui aqui algumas normas que, de alguma forma, beneficiam mais o acionista privado, até de forma se calhar injusta, nomeadamente quando ocorrem situações deste género, e também, como bem referiram, o próprio acordo de empresa que foi colocado em 2012, que implicou aqui alguns cortes e algumas perdas, digamos assim, de rendimentos para os próprios trabalhadores, para que o acionista privado pudesse apresentar determinado nível de lucros. E, portanto, a pergunta que deixo também aqui é, para futuro mais a médio e longo prazo, como é que olham para esta situação, sendo certo que a solução encontrada neste momento para o pagamento de salários é importante, mas como é que para o futuro consideram que devem ser colocadas as soluções? Muito obrigado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS. Faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero começar por cumprimentar os sindicatos, a Comissão de Trabalhadores, e começar por dizer que o CDS tem acompanhado com bastante cuidado aquilo que é todo este processo que envolve uma companhia, uma empresa que tem, como é evidente, a sua importância, depois já lá irei, mas que tem 2.400 trabalhadores que correspondem a qualquer coisa como 2.400 famílias que merecem todo o respeito, como é evidente, e que estão apreensivas relativamente ao seu futuro. Foi aqui dito e ouvi numa das primeiras intervenções dizer que esta é uma empresa que sempre deu lucro. E isso não é factualmente não é verdade. Eu diria que a empresa nos últimos anos até teve uma PPP com sucesso. Não podemos ignorar em todo este processo o fenómeno da pandemia, porque este setor, o setor da aviação e com todas as empresas associadas e atividades associadas à aviação, são atividades que foram fortemente penalizadas por uma pandemia que paralisou tudo. O Presidente da Comissão Executiva da TAP, ainda recentemente aqui no Parlamento, dizia que 93% da nossa operação está em terra e, portanto, não estão a trabalhar. E, portanto, cabe, neste caso, ao Estado, com certeza que com os acionistas, com os trabalhadores também, tentar promover uma solução e encontrar uma solução. Agora, há uma pergunta que nós temos que colocar, que é: esta companhia era bem ou mal gerida? E isso é fácil, basta ir aos números e perceber o seguinte: a companhia entre 2006 e 2012, com aquilo que era a gestão pública, acumulou prejuízos na ordem dos 156 milhões de euros. 156 milhões de euros. E o que é que tivemos desde 2012, depois até 2019, ou seja, até à pandemia? Tivemos proveitos, tivemos lucros de mais de 43 milhões de euros. Portanto, não há aqui um problema de gestão e, portanto, não é, e não devia ter acontecido isso também na TAP, excluir uma gestão privada, afastar quem está na gestão, quando a gestão quer dizer, não será perfeita, seguramente, não há gestões perfeitas, mas tem provas dadas e as provas dadas estão nos resultados. O que é que nós sabemos, e ainda agora estava aqui a ver umas últimas notícias que estavam a sair e que eu vou falar no bom e no mau sinal. Há um bom sinal nas notícias que saem, ou seja, o Governo, a TAP, a Pazogal, consegue resolver aqui com um paliativo durante 1 ou 2 meses a questão do pagamento de salários. Isto é importante para as 2.400 famílias, como é evidente, que dependem desse rendimento para fazer face às suas despesas. Agora, a pergunta que fica, e que vai ficar não só agora com a Comissão de Trabalhadores e com os sindicatos, mas ficará também para o Sr. Presidente do Conselho de Administração e da Pazogal, assim como para o Presidente do Conselho de Administração da TAP, a pergunta que se vai colocar é: então, e passados este 1 ou 2 meses? Como é que está a questão do empréstimo? São necessários 30 milhões de euros na companhia, como é que isto se vai resolver? E, portanto, eu percebo, e quando se ouve e se vê as manifestações, se vê a tomada de posição por parte dos diferentes sindicatos, percebe-se a ansiedade que têm na resolução deste processo.
é evidente. Cabe ao Parlamento escrutinar estas decisões e exigir responsabilidades a quem tem responsabilidades neste processo. E, como se verá nas próximas audições, há questões que têm que ser colocadas ao nível daquilo que foi o papel do Governo, o papel da própria TAP, o papel da própria Pazogal. Há aqui questões que merecem e têm que ser esclarecidas. Agora, nós chegamos aqui no início, e o tempo já está praticamente a terminar, mas recordo que foi dada nota pública de disponibilidade de um dos acionistas, neste caso o acionista Pazogal, de colocar o seu equipamento, que tem um valor ainda considerável, como garantia do próprio empréstimo. Esse equipamento, pelos vistos, está a ser utilizado agora neste mecanismo. Não sei se é em todo, se é em parte, se é na totalidade, não sabemos. Agora, que é uma empresa que tem valor, vamos lá ver, a Ground Force renovou agora contratos com várias companhias aéreas, portanto, vou excluir daqui a TAP, embora a TAP tenha, como é evidente, uma importância, tem uma dimensão naquilo que é, enquanto cliente da própria empresa, é uma dimensão muito considerável, mas ainda agora a Ground Force renovou vários contratos com várias companhias aéreas até 2025. Ou seja, isto é uma empresa que tem valor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem futuro. Agora, e vou terminar, Sr. Presidente, encontre-se a solução que permita garantir o futuro à empresa e garanta uma segurança, como é evidente, a esses 2.400 trabalhadores. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD, tenho a informação que é o Sr. Deputado Carlos Silva, que irá fazer a intervenção por plataforma digital. Sr. Deputado, está-me a ouvir? Estou sim. Por favor, 5 minutos. Sr. Presidente, muito obrigado. Saudar as estruturas representativas dos trabalhadores. De resto, já disseram que ouviram a primeira ronda de questões e portanto, as minhas palavras, as minhas considerações e, naturalmente, os meus parabéns extensível a todos vós e a todos os trabalhadores. Isto é importante afirmá-lo, são cerca de 2.400 trabalhadores, mais as suas famílias, e, portanto, a paz social é sempre um momento de saudar e muito importante para o futuro de qualquer centro empresarial. Não tenho muitas mais questões a colocar, talvez do ponto de vista operacional e do futuro. Eu percebi por algumas conversas que fomos tendo e também por notícias que a própria empresa tem vindo a fazer uma reestruturação do seu quadro, não só de pessoal, mas também a outros níveis de gestão. Tem sido criteriosa. De resto, tenho indicadores de cerca de 15% de trabalhadores que já reduziu e cerca de 400 a 500 trabalhadores temporários. A pergunta que eu faço é se sentem que a empresa está no seu limite ou se sentem que há espaço para continuar a reestruturação, até porque sabemos que no pós-pandemia podemos ter naturalmente agora não temos pontos de comparação, nem níveis de comparação com aquilo que é a operação, ou que foi a operação, por exemplo, em 2019, até 2019, se sentem que eventualmente a empresa precisa ainda tem espaço de reestruturação, ou se na realidade pode continuar nos próximos tempos a conviver bem com este nível de capacidade operacional colocada na empresa. Por outro lado, e tendo em consideração que os equipamentos vão ser dados como garantia deste empréstimo, é evidente que numa empresa com estas características os equipamentos são sempre um ativo muito importante, de valor assinalável. Perante qualquer dificuldade que a empresa tenha no futuro, eu pergunto como é que estão a ver esta cedência dos equipamentos, neste caso ao Estado, à TAP, enquanto acionista titulado pelo Estado, e se não temos aqui de forma indireta também uma espécie de nacionalização. Mas isso são outras questões, naturalmente, mas acima de tudo, tanto para além daquelas questões que eu coloquei inicialmente, ao qual vocês podem eventualmente efetuar algum comentário,
se assim o entenderem. Portanto, eram mais estas duas questões que vos deixo, sem, no entanto, deixar de vos saudar a vocês e às famílias pelo acordo alcançado e ficar com expectativa a aguardar e desejar que esta situação não volte a acontecer tão breve à empresa. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Hugo Oliveira, faz favor, está-me a ouvir? Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecia que ligasse a Câmara, agora sim estamos a vê-lo também, faz favor, 5 minutos. Cumprimentar os representantes dos trabalhadores, agradecer a presença com as informações e as explicações que aqui trouxeram. Eu vou ser muito breve desta vez, até porque já tiveram a oportunidade de ouvir a minha primeira intervenção, e apenas para reforçar que o Governo, que o Partido Socialista, que o Ministro das Infraestruturas, que o Primeiro-Ministro estão mesmo preocupados com os trabalhadores da Ground Force, estão preocupados em encontrar uma solução. Aliás, esta solução que foi agora encontrada é demonstrativo da vontade por parte do Governo da resolução do problema. Esperemos que o acionista privado também tenha essa vontade, porque acreditamos que, se assim o tiver, o problema da Ground Force rapidamente será resolvido, e principalmente o problema dos trabalhadores da Ground Force, porque esse é que é verdadeiramente o grande problema, porque essa é que é verdadeiramente a nossa preocupação. Agradecer-vos mais uma vez e mostrar, evidentemente, também a nossa solidariedade para com vocês e para com o momento difícil que estão a atravessar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, dentro do tempo estipulado para o Grupo Parlamentar do PS, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, na sequência da intervenção que os senhores responsáveis do sindicato fizeram, julgo que era relevante fazer aqui algumas perguntas aos senhores membros dos sindicatos, porque eu acho que nós temos, efetivamente, que nestas audições, e as audições com os trabalhadores são, do meu ponto de vista, essenciais, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanhou com muita atenção, cuidado, aquilo que se passou nas últimas semanas, e eu acho que, apesar de tudo, é preciso clarificar a situação em que hoje estamos. E a clarificação é muito evidente. Nós estamos perante uma empresa que tem dois acionistas, um acionista que, desde a primeira hora em que surgiram problemas, procurou resolvê-los, e outro acionista que, desde a primeira hora, desde que os problemas surgiram, resolveu bloquear. E a pergunta que eu queria deixar aos senhores membros do sindicato é exatamente essa. Se há ou não há consciência do esforço que foi sendo feito ao longo deste período, no sentido de garantir aquilo que, para o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Governo e a TAP, era absolutamente essencial, que era salvaguardar os salários dos funcionários. Sempre tivemos essa abertura, sempre dissemos que seria assim. Agora, os senhores membros do sindicato acompanharam o processo todo e sabem bem que, desde a primeira hora, e lembro que desde agosto do ano passado, a TAP, com um processo de adiantamentos, foi pagando salários. E foi pagando salários porque achava que tinha mesmo que fazê-lo. Mas quando chegou o início deste ano, e os membros do sindicato também sabem isso, por questões que têm também a ver com a intervenção que está a ser feita na TAP, com naturalmente a supervisão da União Europeia, percebemos, e foi perceptível por parte dos administradores que davam condições para que estes adiantamentos fossem feitos e que se pagasse salários, que era preciso haver contrapartidas, garantias, de maneira a não haver aqui lugar nem a um entendimento de que há auxílios de Estado, nem um problema qualquer que pusesse em causa também a reestruturação da TAP. E, nessa altura, foram pedidas garantias, que depois foi a novela que todos nós assistimos. Mas, entretanto, também quero lembrar e quero perguntar aos senhores membros do sindicato, que também sabem que, desde a primeira hora que o acionista privado reuniu-se com o Estado, com o Governo, no sentido de solicitar um empréstimo no quadro das linhas Covid, aliás, um dos membros do sindicato falou exatamente disso, que há muitas bazucas por aí, eu acho que foi a expressão, é uma expressão feliz, e aparentemente parece que não chegava uma bazuca à Ground Force, mas a questão é outra.
é que a bazuca estava preparada para entregar a ground force, mas o acionista privado nunca entregou os elementos que foram solicitados para que essa bazuca entrasse. Até hoje não estão os elementos todos entregues. E quando o senhor deputado do CDS dizia onde é que está o empréstimo simplesmente não está porque o senhor acionista privado não entregou os elementos que deviam de ser entregues. E, portanto, para terminar, deste lado, neste processo, um acionista que desde a primeira hora quer resolver e um acionista desde a segunda hora que quer bloquear. E felizmente que nesta altura foi possível encontrar uma solução que resolve para já os problemas que estão em cima da mesa e nós estamos naturalmente contentes com isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os cumprimentos e a saudação já foram dirigidos aos trabalhadores e às suas organizações representativas. Reiteramos essa saudação, ainda nos encontramos há pouco também, mais uma vez. Eu queria chamar a atenção para um aspecto. Parece-nos que o problema da SPDH Ground Force, neste momento, já não é só um problema conjuntural. Era essencialmente um problema conjuntural que podia e devia ter sido evitado. E já ficou aqui demonstrado que desde o início de 2020, desde o início da crise pandémica, houve o alerta e devia ter havido um plano de contingência para a empresa enfrentar a crise pandémica. Mas o deixar arrastar este problema transformou-o num problema estrutural na medida em que, até no plano institucional, no plano acionista, na própria gestão da companhia, há uma situação que não se pode ignorar e que não se resolve com o pagamento de verbas esta semana para a outra. Isso é o apagar do fogo. Isso é a emergência que está criada e que todos nós estávamos conscientes da necessidade. Aliás, nós dissemos isso na Assembleia mais do que uma vez. Nem o Governo tem que estar à espera de audições, nem de votações, nem de debates na Assembleia. Já se devia ter agido para não deixar o problema chegar até aqui. Mas agora estamos mesmo perante um problema estrutural, institucional, acionista da própria empresa, que não se vai resolver com as medidas imediatas e indispensáveis. Eu não vou agora aqui discutir, o deputado do PSD falava na questão das garantias, e o PS também já falou nas garantias, não vou discutir as soluções no plano técnico, se é sale and leaseback, se há garantias, se há empréstimos. Havia um financiamento que era urgente. O financiamento, para além disso, exigia também uma gestão em condições. Os problemas da Ground Force não começaram em 2020. A crise pandémica é que começou em 2020 e trouxe problemas novos e agravou os problemas que existiam. Mas eu diria que os problemas da Ground Force, e colocava desde já até esta questão aos sindicatos e à Comissão de Trabalhadores, eu diria que os problemas da Ground Force começaram com a Ground Force. Começaram com a segmentação da TAP. A precarização do trabalho, o ataque aos direitos, carregou muito mais em cima dos problemas, e isso, aliás, foi também salientado na vossa intervenção inicial, porque o PCP alertava para isso em 2002, na altura em que a segmentação estava em curso. E até falávamos, a propósito de diretivas, que não estávamos condenados a um caminho de sentido único. E é importante, aliás, nós hoje também podemos demonstrar, tal como em 2002 demonstrávamos, que nós não estamos confinados, neste caso, em função de diretivas e ditames da União Europeia, até porque, se nós estivermos agora a falar, à parte da questão da ligação umbilical, incontornável, evidente, em relação à TAP, há aqui uma outra questão, que é o que nós propomos, é que o Estado controla a SPDH, que haja uma intervenção do Estado na SPDH. Nós não estamos a falar de companhias aéreas nem de gestores aeroportuários. Estamos a falar do Estado. É essa a proposta do PCP, que foi discutida e que está à votação no plenário da Assembleia. Ponto 1, assegurar o pagamento atempado dos salários. Ponto 2, proceder à nacionalização da SPDH Ground Force. É essa a proposta. E gostávamos também de vos ouvir sobre isso. Porque nós consideramos que, perante aquilo que está criado na própria estrutura acionista e as relações que estão ao nível da administração e dos acionistas, é inevitável, é indispensável que haja uma intervenção direta por parte do Estado para acabar com o que está a acontecer. E, portanto, aliás, tenho aqui um requerimento do PCP de 2007 que dava conta da degradação não apenas do serviço e da qualidade do serviço do handling que estava a afetar a própria operação da TAP,
e até da passagem de que a própria Direção-Geral da Ground Force se gabava de passar de 250 para 400 os trabalhadores temporários que estavam a serviço na altura, em 2007. E, portanto, isto é um problema que não vem de agora. Isto é um problema que vem de trás. Mas, olhando agora para a situação que temos e para o futuro que precisamos de construir, a questão que nós colocamos à Comissão de Trabalhadores e aos sindicatos é se estamos ou não perante a necessidade de, para além destas medidas imediatas que estão a ser anunciadas relativamente, e que é uma conquista da luta dos trabalhadores em relação aos salários e às medidas que é preciso garantir que se efetivam mesmo, a questão do futuro da empresa, da sua defesa e da intervenção necessária do Estado nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Inês Sousa Real, do PAN, está-me a ouvir? Estou a ouvir, sim, Sr. Presidente. Estou mesmo a ligar. Penso que já estou em condições de me verem e de me ouvirem. Ainda não estamos? Não, não está ligada. Agora sim. Agora sim. Então, Sr. Deputada, faz favor, 5 minutos. Muito bem. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, tendo em conta que a Comissão de Trabalhadores também já deu nota de que já nos tinha estado a ouvir na primeira intervenção, irei evidentemente evitar estar a repetir aquilo que na altura foram as nossas considerações, sem, no entanto, deixar de referir que a mesma questão da relevância daquilo que tem sido o trabalho da Ground Force, expressar novamente essa mesma importância que reconhecemos para a operacionalidade das diferentes ações que o aeroporto não só carece, como evidentemente de fazer e chegar e sair bens absolutamente essenciais, não apenas para quem viaja por lazer, mas também para o funcionamento da nossa economia e evidentemente de serviços absolutamente essenciais para o país. Tendo ouvido a primeira ronda de questões e, portanto, e não querendo repetir então aquilo que já foi dito, mas partindo de uma preocupação que nos é comum, e sendo esta que se encontrem soluções que possam proteger os postos de trabalho, aquilo que gostaríamos desde já vos perguntar é se, na vossa perspectiva, que medidas é que poderiam contribuir para isso e como é que vê a necessidade de existência ou não de um plano de contingência ou de reestruturação que pudesse garantir a capacidade operacional da empresa e simultaneamente, a adoção de medidas que mitiguem a própria perda de postos de trabalho, nomeadamente promovendo a sua manutenção, ou à semelhança daquilo que aconteceu, fazendo também uma avaliação de que situações é que estariam em condições de reunir, por exemplo, a própria reforma, ou até que carecessem de formação para haver aqui, de alguma forma, uma requalificação profissional. Porque como já hoje temos ouvido ao longo das diferentes intervenções que aqui temos estado a realizar, há de facto uma perspectiva de retoma da atividade que não se coaduna com a dispensa dos funcionários ou com a perda de postos de trabalho quando regressarmos a um suposto normal. E tendo em conta precisamente a importância que a Ground Force tem neste suposto normal para a operacionalidade dos aeroportos, parece-nos evidentemente fundamental que se acautele e que se perspective no futuro, que do ponto de vista estratégico ocorra essa manutenção. Por outro lado também, tendo em conta o acordo que foi alcançado com a TAP e a própria intervenção que já foi anunciada desta quanto à Ground Force, gostaríamos de perceber um bocadinho melhor como é que vem esta medida e se acham que a mesma é suficiente ou ajustada às necessidades da empresa, que nos parecem ser de facto mais estruturais e que no fundo esta medida acaba por ser quase que um pense rápido que pode de alguma forma ajudar a dar resposta a curto prazo a este problema do atraso no pagamento dos salários, mas que a médio e longo prazo continuaremos a ter de uma forma mais estrutural esse problema. Por outro lado também, reforçar aquilo que de alguma forma é a nossa incompreensão face àquilo que é os dividendos que são depois distribuídos pelos acionistas de forma completamente desalinhada com aquilo que é a preocupação da sustentabilidade futura da empresa, pondo em causa os postos de trabalho e, portanto, não podíamos deixar também aqui, pese embora já o tínhamos referido na anterior audição, de reforçar que para nós é incompreensível esta forma de gerir a empresa e, pese embora estejamos no domínio privado, não deixamos de ter uma responsabilidade social para com todos os trabalhadores e, portanto, para mais num momento tão complexo como o que vivemos e, portanto, defendemos efetivamente que deve ser encontrado aqui um esforço conjunto com o Estado para dar resposta e para evitar a perda dos postos de trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos assim a ronda pelos grupos parlamentares. Vou dar novamente a palavra aos sindicatos e à Comissão de Trabalhadores. Não sei se continuam todos juntos, julgo eu. Não sei se querem manter a mesma ordem de intervenção.
Portanto, se assim entenderem, começa o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal. 5 minutos, faz favor. Reitero os meus agradecimentos e os meus cumprimentos aos senhores deputados e ao senhor Presidente. Então é assim, a começar, eu peço desculpa porque eu não fixei o nome do senhor deputado do CDS. Se me podem... João Gonçalves Pereira. Respondendo ao senhor deputado João Gonçalves Pereira, muito me estranha que esteja tão preocupado agora com a situação da Ground Force, quando em 2012 o governo PSD-CDS deixa que se assine aquele contrato parasocial sem sequer se assegurar do que era feito com as ações e de quanto é que foram pagas pelas ações, o quanto é que foi pago pelas ações, etc, etc, etc. Mas pronto, é sempre assim, depois os trabalhadores é que acabam por pagar aquilo que os outros não querem saber em anos anteriores. Em relação ao Sr. Deputado Carlos Pereira do PS, concordo muito em parte consigo, sim senhora, reconhecemos obviamente o grande esforço do Governo na pessoa do Ministro das Infraestruturas em resolver esse problema, sempre uma postura muito transparente para com os trabalhadores, a chamar-nos constantemente para reuniões e para nos pôr a par de tudo aquilo que se estava a passar. No entanto, Sr. Deputado, quando diz que a TAP, que foi à conta da TAP que nós desde agosto que temos salários, também foi à conta da Ground Force que a TAP até 24 de julho ou até julho de 2020 se manteve a trabalhar tranquilamente, porque devia 24 milhões de euros à Ground Force em serviços e a Ground Force não foi bater à porta da TAP para pedir os 24 milhões de euros. Aguentou-se já em 2020, já com a crise pandémica. E depois, quando nós precisamos, e tal é à custa da TAP que a Ground Force se tem mantido. Eu já tive a oportunidade de dizer isto diretamente ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, portanto, não tenho qualquer problema em dizê-lo aqui também. Mais uma vez nos sentimos injustiçados por parte também do acionista privado. Obviamente que o acionista maioritário, o que é que a gente vai dizer? É um senhor que sempre quis extremar posições. Ele hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, daqui a 5 minutos já diz outra. A empresa não tem viabilidade com este senhor à frente, eu acho que isso é comum a qualquer trabalhador, comum a qualquer organização dos trabalhadores. O senhor não pode continuar à frente da empresa. Temos todos juntos, nós, Governo, os restos partidos, se assim quiserem, arranjar uma solução para o tirar daqui. Pronto. Em relação à deputada Inês Sousa Pereira e também a outros deputados que colocaram esta questão, já não há grande margem para reestruturação na Ground Force. Nós já perdemos cerca de 1/3 da força de trabalho. Pelas últimas previsões da TAP, que têm cerca de uma semana, mais ou menos, acho eu, julgo eu, year on year, portanto, comparando julho com o julho de 2019, prevê-se um decréscimo, digamos, de 33% da operação, ou seja, operará menos 33% que aquilo que operou em 2019. Obviamente que é menos, mas não é nada de espetacular, sendo que a Ground Force já tem menos 1/3 dos trabalhadores que tinha. Portanto, já para não falar nas outras companhias todas que temos que assistir. Se vamos fazer mais reestruturação e se isso implica cortes nos postos de trabalho, então não sei, se calhar dividimos-nos a meio para assistir as companhias todas. Pronto, julgo ser só isto, não tenho assim mais nada a dizer. Obrigada, tenho dito. Muito obrigado. Comissão de Trabalhadores, faz favor, até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo assim e aos senhores deputados. Queria também começar a dar uma palavra de agradecimento aos trabalhadores pela luta travada. Eu peço desculpa, eu pedia que se identificasse. E talvez sem máscara fosse melhor, desde que garantidas as condições sanitárias com o distanciamento social. O meu nome é João Alves, sou elemento da Comissão de Trabalhadores. Muito bem, faz favor. Queria agradecê-lo a si e cumprimentá-lo a si e aos senhores deputados. Queria dar uma palavra aos trabalhadores também pela luta que travaram, foi muito importante. Foi muito importante para conseguirmos para já esta solução. Respondendo também ao Sr. Deputado do CDS, dizendo que a empresa deu lucro com esta parceria público-privada, deu lucro muito à conta dos trabalhadores do acordo de empresa precário que teve. Tivemos uma audição nesta comissão a 27 de janeiro e temos vindo a alertar para este problema que agora aconteceu e já desde essa altura que temos vindo a alertar para isso. A Ground Force ia acabar por acontecer e achamos que
não houve grande responsabilidade do Governo, tanto do Governo como do acionista minoritário, em tentar resolver esta questão. Respondendo também à senhora deputada do Bloco de Esquerda, vemos realmente com muita preocupação a viabilização da empresa. Achamos que não pode, a empresa estratégica que é a Ground Force, não pode o Estado querer a insolvência da empresa. Não concordamos com isso, nem queremos que isso aconteça. Respondendo também ao senhor deputado do PS, que achamos que era de evitar este impasse pela responsabilidade política, social e também como acionista da parte do Governo. Não houve também ajudas de linhas Covid para empresas com esta dimensão, para fazer face às suas dificuldades. E também, respondendo ao Sr. Deputado do PCP, tem havido uma precarização de privatização em privatização. Realmente o que ele diz faz todo o sentido. Consideramos que o Estado não pode deixar cair a Ground Force. Estas privatizações têm vindo a precarizar os trabalhadores e este acordo de empresa tem-nos como, por exemplo, eu posso dar como exemplo o salário base de um OAE, que o escalão inicial são 591 euros, o grau 0.1 são 609 euros e o grau 0.2 são 662 euros. O ordenado mínimo neste momento está em 665, portanto, em termos de reestruturação, eu penso que não há muito mais a cortar, visto que também já saíram 1000 trabalhadores da empresa. E pronto, era só isto que eu queria transmitir a esta comissão. Obrigado. Muito obrigado. Cabe agora a vez, para encerrar, até 5 minutos, ao Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos, Manutenção e Aviação. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Eu ouvi com atenção as declarações do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que falou no sucesso, no alegado sucesso da parceria pública-privada e será bom talvez recordar que quando o acionista privado, então Urbanos, entrou no capital, entrou para já a custo zero e a TAP saneou as contas, portanto pôs as contas limpas para que o arranque fosse pacífico e profícuo. No percorrer dos anos, o que se verificou foi que, pela depreciação do acordo de empresa, como já mencionei, com proveitos de 5 milhões e meio depois de impostos, tanto um acionista quanto o outro, e aqui não há inocentes quanto a essa matéria, foram retirando tudo o que eram reservas ao ponto de chegarmos onde estamos, portanto, em que não há dinheiro em caixa para rigorosamente nada. Temos viabilização da empresa, como falou a senhora deputada do Bloco de Esquerda, há coisas que se podem fazer, nomeadamente não é entendível, estando a TAP num grupo, a Ground Force num grupo, no grupo da TAP, que se criem mecanismos paralelos sorvedores de dinheiro relativamente a compras, a logísticas e tudo mais, em vez de convertir tudo para uma unidade centralizada. Não, cada empresa faz as suas coisas. Isto depois parece uma oficina de automóveis em que, quando um hangar de manutenção, não é? Quando se compra uma frota de aviões, escolhe-se um modelo e é conveniente que seja sempre o mesmo modelo, porque depois torna tudo mais barato em termos da sua manutenção. O que se vê na gestão da Ground Force é exatamente um crescimento megalómano, no nosso entender, de estruturas servedoras de dinheiro sem razão nenhuma. E, portanto, por esse caminho haverá muita viabilização e muita reestruturação a fazer. E pronto, tenho dito. Muito obrigado pela intervenção. Muito obrigado também. Eu queria, em nome de todos nós, agradecer aos sindicatos e à Comissão de Trabalhadores que acabámos de ouvir e aos seus representantes, naturalmente, agradecer os esclarecimentos que nos trouxeram e, naturalmente, também desejar-lhes boa sorte. Senhoras e senhores deputados, nós temos já às 16h30 a terceira audição
no caso ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da SPDH, Sociedade Portuguesa de Handling, o Sr. Alfredo Casemiro. Estamos um bocadinho adiantados na hora. O Sr. Alfredo Casemiro já testou o sistema e, portanto, daqui a pouco voltará a ligar-se, e eu sugeria que fizéssemos um intervalo agora de 10 minutos, esperando pelas 16h30, e que o Sr. Alfredo Casemiro se ligue à plataforma a essa hora, que é o que está acordado. Portanto, fazemos um pequeno intervalo de 10 minutos, no máximo.